Jorge Paulo Lemann espera que eleito invista em educação. Há 20 anos, o empresário defende a melhora do ensino, sempre fazendo um trabalho nessa área educacional por meio de sua fundação. O empresário ele afirma que espera que o próximo governo tenha um maior investimento em educação. Há 20 anos, ele investe nessa área por meio da Fundação Lemann. A entidade mobiliza esforços para aprimorar o ensino público e conta também com um programa muito interessante de bolsas de estudo com destaque para pessoas oriundas da baixa renda para poder fazer universidades no Brasil e no exterior. Na lista estão instituições de prestígio como Harvard nos Estados Unidos, MIT, Stanford, pessoas que vão estudar nessas universidades, brasileiros de camadas mais pobres, que jamais teriam essa oportunidade e são financiados para fazer os estudos por meio da Fundação Lemann. A fundação ela é apartidária e não autoriza o uso do seu nome ou do empresário para fins políticos. Não há nenhuma vinculação do Jorge Paulo Lemann com nenhum partido político. Eu, curiosamente, já vi pessoas dizendo o absurdo de que o Lemann era comunista porque tinha financiado os estudos da Tabata Amaral, que virou deputada. Isso é um desarranjo mental, entendeu? A pessoa que abre a boca para dizer uma besteira dessa sofre de deficiência intelectual, né? Realmente o brasileiro me desaponta muito, viu? Porque eu vejo muita gente falando besteira. E é lamentável, né? As pessoas parecem que têm déficit cognitivo, e isso é provado, viu? As pessoas realmente têm déficit cognitivo no Brasil. Não conseguiram evoluir intelectualmente na época das escolas, né? Na época do ensino infantil, educação básica, né? Do ensino médio, e aí pronto, fica com uma espécie de retardamento mental. Não consegue juntar Lé com Cré. E aí começa a falar besteira. A internet hoje é um território livre de bobagem. É um território livre de bobagem. De vez em quando eu ouço gente dizer que empresário é comunista. Olha, desculpa, você devia ter vergonha de abrir a boca para falar besteira. Então, não se exponha. Até porque nas redes sociais você fica exposto pro resto da vida, entendeu? E aí, amanhã depois você vai tentar uma vaga de emprego em algum lugar, tá lá a besteira que você falou. Quer dizer, isso atenta contra você mesmo, viu? Fique esperto. As empresas olham a sua atividade nas redes sociais. Então, muito cuidado. E aí eu vou fazer esse parêntese agora para dar essa advertência, porque eu venho deste mundo corporativo, 30 anos como consultor junto a empresas nacionais e internacionais, trabalhando com a alta administração, diretorias, presidências, conselhos de administração. Então, fiquem atentos. As empresas vasculham as suas redes sociais. As empresas vasculham as suas redes sociais. As empresas vasculham o que você fala na internet. O que você fala na internet é como se fosse sua impressão digital. E as empresas olham, fazem um dossiê sobre quem é você. O que você já falou, o que você já postou, o que você já disse, de que forma disse. Tudo isso é vasculhado quando você está pleiteando uma vaga numa empresa. Não se iluda não, viu? É assim que acontece. Então, muito cuidado, muito cuidado. Se você está querendo crescer na vida profissionalmente, muito cuidado com o que você posta, muito cuidado com o que você diz. Ó, uma boca, 2 ouvidos e 2 olhos para falar menos e, sobretudo, raciocinar. Ó, essa área aqui não é para segurar cabelo, é para raciocínio. Você precisa desenvolver a sua capacidade de raciocínio. Ver mais, ouvir mais, falar menos. Processar aqui antes de verbalizar. Muito cuidado. As empresas olham a sua vida na internet. As empresas olham a sua vida nas redes sociais. As imagens que você posta, as coisas que você diz.
E isso tem sido utilizado para excluir gente em processos seletivos. Ok? Então fique esperto. Para de falar besteira. Não existe empresário comunista. Não existe empresário de esquerda. Isso não existe. Isso é pirotecnia de retardamento mental. E aí, o Lema, em certa feita, já se pronunciou sobre esse assunto, dizendo o seguinte: eu não me meto em política. Não me meto em política. E exatamente por isso ele, respondendo a uma emissora de comunicação, né, ele disse: eu não me posiciono sobre eleições presidenciais. Este é um assunto pessoal, restrito à minha decisão ao ir votar. Acabou. Mas espero que quem for eleito dê uma grande ênfase ao assunto educação, para nos tornar um país competitivo. Óbvio, porque a educação gera aumento de competitividade, aumento de produtividade, aumento de qualidade, aumento de rentabilidade. As empresas precisam de pessoas bem educadas. Existem 400 mil vagas abertas na área de tecnologia que não são preenchidas porque não tem gente com capacidade intelectual para ocupar as vagas. Então, tem algo errado com o Brasil, tem algo errado com a educação brasileira, que passa de governo para governo e não evolui. Basta olhar os dados dos exames internacionais sobre educação para mostrar que não há evolução no Brasil no que diz respeito ao assunto educação. É uma pena. Mas há sim grandes exemplos de coisas que estão acontecendo na área educacional, patrocinadas, viabilizadas pela iniciativa privada, pela ação direta de grandes empresários, como é o caso do Jorge Paulo Lema com a sua Fundação Lema. Entendeu? Falei da Tabata Amaral, né? Ela foi ser deputada depois. Antes ela era uma jovem que pleiteou uma bolsa e foi escolhida para se beneficiar com o programa de bolsas da Fundação Lema. E ela cursou Astrofísica e Ciência Política na Universidade de Harvard, né? E depois voltou ao Brasil e se candidatou. E, ora, ela é criticada pelas pessoas vinculadas à direita e, ora, é criticada por pessoas vinculadas à esquerda também, viu? É importante saber. Ou seja, ela desagrada os ideólogos dos dois lados. Tem um outro deputado também que foi eleito, né, que veio do programa de bolsa, né, de pós-graduação da Fundação Lema, que é o deputado federal do Novo por Minas Gerais, o Tiago Mitrô. Também é outro que entrou na política. Mas a Fundação Lema não tem nenhuma expectativa de que as pessoas voltando ao Brasil depois de fazerem faculdade no exterior entrem na política. É apenas uma circunstância que essas pessoas acabam trilhando esse caminho. Mas o objetivo da Fundação Lema é de fato desenvolver talentos para que esses talentos possam depois, de alguma maneira, voltar ao Brasil e muitos se ocuparem de iniciativas na iniciativa privada. Lema é considerado o brasileiro mais rico, tendo um patrimônio de 13,7 bilhões de dólares, 13,7 bilhões de dólares, segundo a revista Forbes. O Lema não gosta de falar sobre isso, ele disse que esses rankings não fazem o menor sentido para ele, né? Ele é acionista da multinacional de bebidas, a Anheuser-Busch InBev, que é resultado da fusão da brasileira Ambev com a belga Interbrew e com a Budweiser nos Estados Unidos. Ele também detém participações relevantes na holding que controla o Burger King e a Kraft Heinz. Amigo de Warren Buffett, vem se destacando sempre pela sua visão de empreendedor e de investidor. Tive a oportunidade, certa feita, de ser recebido por ele. Mandei um e-mail dizendo que tinha muita vontade de conhecê-lo, que queria trocar algumas ideias com ele
e se fosse possível ele me deixaria muito feliz. E, para minha surpresa, ele respondeu, marcou uma reunião e eu estive com ele durante 35 minutos no gabinete dele lá em São Paulo, no escritório dele em São Paulo. Ele veio me receber na porta do seu escritório e depois me levou à porta do elevador. Foi uma conversa prazerosa, alguns momentos de interação muito bacanas, inesquecíveis, e mostra muito do caráter e da humildade dessa pessoa, né, que resolveu me receber sem sequer saber quem eu era, né? Quer dizer, eu me apresentei, obviamente, mas ele nunca tinha ouvido falar de mim, mas abriu espaço na agenda dele para bater um papo comigo. Isso é interessante porque as pessoas muito ricas, as pessoas que têm muito sucesso na vida, algumas delas conservam como característica a humildade e a generosidade. Isso aprendi com um bilionário alemão. Então, a humildade está muito associada ao seu espírito de servir, à sua capacidade de ouvir o outro e de querer fazer algo pelo outro. E aí aflora também a generosidade, de devolver ao mundo o que você já conquistou, o que você já aprendeu. Então, são pessoas que estão sempre abertas para essas interações. Eu fui aprendendo isso ao longo de minha vida e é muito bacana poder aqui compartilhar isso com vocês, né? Esse é um traço de alguns bilionários, esse é um traço característico de algumas pessoas que possuem muitos recursos e que fazem muitas coisas em prol da melhoria das condições de vida de outras pessoas. Não, vamos dizer assim, eles não se ocupam muito de fazer muito alarde sobre isso, são muito restritos, reservados do ponto de vista do marketing, né? Fazem sem querer chamar atenção. O objetivo não é chamar atenção, é fazer a diferença, deixar um legado, deixar algo significativo que lhes orgulhe enquanto pessoas, né? Então, queria aqui compartilhar um pouco isso com vocês. TIM Vivo e Claro estão acusando a Oi de inflar a base de assinantes da Oi Celular, da Oi Móvel. Esse tem sido o argumento para justificar aquela ideia de não pagar os 1,5 bilhão de reais que falta, aqueles 10% que ficaram retidos durante o processo de compra da Oi Móvel, bem como pleitear o estorno de 1,7 bi já pagos, totalizando aí 3,2 bi a favor delas, né? Nesta ofensiva para um abatimento no preço final da Oi Móvel, TIM Vivo e Claro estão acusando a Oi de inflar, de maquiar a base de assinantes da empresa, além de fazer investimentos abaixo do acordado para a manutenção das redes durante o processo de transição da Oi Móvel para as compradoras. Estas informações constam numa série de notificações trocadas de parte a parte que teve acesso o Estadão Broadcast e divulgou agora essa semana numa matéria. Elas estão pleiteando um desconto de 3,2 bilhões de reais sobre aqueles 16,5 bi acordado na venda. Isso faz com que a empresa saia à luz das expectativas das compradoras por 13,3 bilhões. 13,3 bilhões é o que a Oi Móvel vale à luz do entendimento de TIM, Vivo e Claro. Ou seja, abaixo do preço mínimo fixado pela Oi de 15 bilhões de reais lá na abertura do processo de leilão, cuja Highline ofereceu e se comprometeu a pagar de forma firme esses 15 bilhões. Aí é que está todo o meu entendimento. Estamos falando não de uma venda direta, estamos falando de um leilão, estamos falando de um leilão com preço mínimo fixado, estamos falando de um leilão com preço mínimo fixado em que um concorrente, uma empresa americana, se comprometeu a pagar 15 bilhões após analisar os dados apresentados a esta empresa. O juiz, ao meu ver, não será bobo, não será um bobão, né? No sentido de não perceber a jogada. Aí eu coloco entre aspas, mas é o meu entendimento que é uma jogada que as empresas fizeram
para se beneficiar duplamente. Primeiro, ampliaram a oferta em 1,5 bi para eliminar a oferta da concorrente, da Highline. Pronto, tirou a Highline do circuito, ofereceu 1,5 bi, só que isso foi um blefe. É isso que as empresas estão dizendo agora. Foi um blefe. Foi só para manipular e tirar o concorrente, que não era desejado, um novo player no mercado. O juiz não é possível que seja idiota, né? O juiz deve ser uma pessoa inteligente. É isso que se entende de alguém que está tocando a maior recuperação judicial da América Latina. Então, ele não deve cair nesse H das compradoras e bater o martelo na venda da empresa por 13,3 bi, como elas pleiteiam. Vamos lembrar, há um valor de ativos. Este valor de ativos será definido a partir de um processo de análise independente. É isso que reza o contrato, é isso que será contratado aí nos próximos 90 dias. E será apresentado nos próximos 90 dias. Então, isso feito, o juiz certamente vai somar 1,5 bi a mais sobre o valor dos ativos. É o meu entendimento, por essa simples razão. Porque esse 1,5 bi a mais foi um plus para eliminar a concorrência, não foi um preço sobre o ativo. Leilão é uma coisa, venda direta é outra coisa. Não estamos falando de uma venda direta, estamos falando de um leilão. Então, são coisas diferentes. Não é por outra razão que o juiz solicitou que o depósito dos 1,5 bi seja feito por TIM Vivo e Claro na conta da recuperação judicial. O juiz meio que já sinalizou o entendimento dele. Olha, põe aqui na conta este dinheiro e vamos avaliar. Vamos avaliar. Agora deposita aqui. De imediato faz isso, tá? Então o prazo já está dado, está contando, vamos aguardar. Segundo as empresas, né, a Oi manteve clientes inativos ou inadimplentes e que isso teria sido de propósito, para que a base parecesse maior do que de fato era. A base teria uma porção relevante de clientes de linhas pré-pagas sem fazer recarga há mais de 150 dias, bem como assinantes pós-pagos sem pagar fatura nem utilizar a linha pelo mesmo período. Os balanços da Oi informaram que o número de clientes de telefonia móvel aumentou 25% entre o fim de 2020 e o começo de 2022, passando de 33,5 milhões para 42 milhões. No mesmo período, entretanto, a receita líquida do segmento teria encolhido de 1,7 bi para 1,5 bi, uma diferença aí de 200 milhões de reais. A leitura dos compradores é que houve uma certa leniência nas práticas da Oi para o desligamento de clientes inadimplentes ou inativos, a fim de mantê-los na base por mais tempo. Há que se ressaltar, entretanto, que a política para manter ou desligar clientes varia conforme cada empresa. Cada empresa tem a sua política no tratamento disso, não é? Nos últimos anos, as teles limparam suas carteiras, mas por muito tempo mantiveram clientes inativos na base. É importante saber disso. TIM Vivo e Claro também questionaram a Oi sobre investimentos para a sustentação da rede móvel. Esse item gerou um pedido de desconto de 550 milhões sobre a alegação que a Oi não teria comprovado a realização de investimentos necessários para manter as operações em dia. Essas argumentações são fundamentadas por um laudo da contratada empresa consultoria KPMG, que está sendo investigada por fraude na Argentina. Importante também dizer isso. Não é verdade? Importante saber disso também. O documento feito pela KPMG tem mais de 100 páginas. Às vezes, alguns laudos, né, são feitos a critério, a gosto do cliente. É importante saber disso também, viu? Para não imaginar que, às vezes, esses laudos são tão, vamos dizer assim, neutros, né? Tão neutros assim. Então, muita atenção a isso, né? Às vezes quem encomenda a missa tem um objetivo e quem vai rezar a missa está fazendo isso para atender um determinado objetivo, entendeu? Do contratado, do que está contratando. Então, a rede móvel, vamos lembrar, foi leiloada em dezembro de 2020 e aí só foi consumada 16 meses depois, graças àquela procrastinação absurda do CAD e da Anatel. 16 meses para se concretizar um processo de fechamento de venda. Pode ter havido aí algumas descontinuidades em relação à Oi face a esses 16 meses? Pode.
Isso significaria essa redução de 3,2 bi? Jamais. Isso aí é golpe. Esse é o meu entendimento, isso é golpe. A venda foi acertada por 16,5 bi, montante sujeito a ajustes para refletir eventuais mudanças. Sim, ajustes são previstos, ajustes, os 10% retido é para isso. Agora, o que eles estão pleiteando surpreendeu, né? Porque foi muito acima dos 10% retido, né? Então saiu da normalidade o pleito dos compradores. A surpresa foi, portanto, o valor de ajuste. TIM, Vivo e Claro acham que merecem um desconto de 3,2 bi. Eu também mereço uma remuneração de 150 mil por mês. Por que não, né? Cada um acha uma coisa, não é verdade? A surpresa foi essa diferença e a Oi se posicionou refutando veementemente as alegações das compradoras. Havia 1,5 bi, que representavam 10% da transação, retidos, e aí a Oi entrou com um pedido junto ao juiz Fernando Viana e, por determinação da Justiça, o montante deve ser colocado em uma conta atrelada à recuperação judicial da Oi. O prazo dado, já contando, foram 10 dias, né? Inicialmente o juiz deu 48 horas, depois, atendendo o pedido das operadoras, estendeu para 10 dias, já incluindo aquele prazo inicial que ele havia dado, né? E aí, o que é importante destacar, a Oi já se posicionou em relação a isso. Ela explica que o contrato de venda da rede móvel ditava condições muito claras com relação aos ajustes de base de cliente, das comprovações de investimentos. Reiterou que seguiu tudo que reza o contrato e que não espera ajustes no preço e irá defender seu ponto de vista. Pronto, né? Então, a resposta oficial da Oi a este assunto foi a seguinte: a Oi informa que, atendendo à solicitação das próprias operadoras compradoras de sua operação móvel e de seus respectivos assessores, forneceu amplamente as informações necessárias para o cálculo do ajuste final de fechamento da operação em suas várias dimensões. Refuta, como sem fundamentos, as alegações de distorções nos dados fornecidos, seja em relação à base de clientes, seja em relação a informações operacionais, em relação a investimentos realizados ou informações necessárias à elaboração do balanço. O contrato fechado entre Oi e as compradoras ditava condições muito claras sobre o tipo de informação e condições utilizadas para o ajuste de base de clientes e comprovações de investimentos. E a Oi considera que as informações e comprovações utilizadas não levam aos ajustes solicitados pelas compradoras, que foram apresentadas em notificação carente de documentos indispensáveis à sua regular constituição e com base em seus próprios critérios. A Oi está preparada para discutir e esclarecer todas as questões apresentadas com as compradoras, seja em negociação direta de boa-fé, seja em sede de arbitragem independente. E, nesse meio tempo, continuará tomando todas as medidas cabíveis para a proteção dos seus direitos. Foi essa a nota oficial que a Oi divulgou, né? Agora, recentemente. Então, vamos acompanhar esse imbróglio, né? Isso é algo que a gente precisa continuar acompanhando, mas o meu entendimento é que o juiz não é um bobão. Esse é o meu entendimento, que o juiz não é um bobão. Muitos podem achar que o juiz é um besta, né? E que ele vai cair na pilha do que está sendo posto aí de forma inconsequente, né? Então, vamos lembrar, isso não é uma venda direta, isso é uma venda em leilão. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Que profundo, hein? Tem gente que precisa desenhar para entender. Olha, a Braskem está aprovando uma nova fábrica de plástico verde na Tailândia. Isso para o primeiro semestre de 2023. Ela já tem uma fábrica de plástico verde em operação no Rio Grande do Sul, funcionando a plena capacidade, produzindo 200 mil toneladas.
Vamos lembrar que a Braskem é uma empresa que eu tive a oportunidade de conhecer e de desenvolver alguns projetos também, é a maior petroquímica das Américas. Ela espera até o fim de junho de 23 está já aprovada a construção de uma segunda fábrica do polietileno verde, um projeto em estudo com uma parceira na Tailândia e que deve envolver investimento de centenas de milhões de dólares. Uma belíssima empresa, viu? Com uma excelente gestão, né? E um foco muito grande em inovação, em desenvolvimento de tecnologias. A companhia já opera com uma fábrica de plástico verde produzida a partir da cana-de-açúcar no Rio Grande do Sul, produzindo 200 mil toneladas e deve ampliar esse volume em 60 mil toneladas no próximo ano, com investimento de 87 milhões de dólares. A unidade da Tailândia vai aproveitar a capacidade ociosa de instalação existente da parceira SCG Chemicals, disse o vice-presidente financeiro da Braskem, Pedro Freitas, numa apresentação feita recentemente. Ele evitou cravar o valor do investimento nessa joint venture, mas lembrou que os recursos aplicados na fábrica de Triunfo foram da ordem de 1.500 dólares por tonelada. A empresa está atualmente vendo detalhes da engenharia dessa nova unidade. O etanol a ser usado na produção será produzido no Brasil a partir de fontes certificadas isentas de queimada ou violação dos direitos humanos, disse o executivo. Então veja as práticas ESG, né, que as empresas estão seguindo, práticas de sustentabilidade, que são auditadas e certificadas por instituições internacionais independentes. A fábrica no Sudeste Asiático terá um volume de pelo menos 200 mil toneladas, podendo dobrar a capacidade atual do produto, altamente demandado por grandes fabricantes de bens de consumo, que também assumiram metas de redução de emissões de carbono e cujas matrizes estão na Europa e Ásia. A Braskem tem a meta de elevar a capacidade de produção do plástico verde para 1 milhão de toneladas até 2030, o que representa um crescimento anual de 21%. Muito bem, as empresas investindo, as empresas inovando, as empresas expandindo o mercado, expandindo as suas formas de atuação, as empresas valorizando as práticas de sustentabilidade. Precisamos entender para onde o mundo está indo e correr e chegar lá primeiro, né? É isso que é importante. E neste movimento de baixa que tivemos, né? Quem nos acompanha no programa de mentoria que nós temos, individual e em grupo, sabe que há meses atrás destacamos a oportunidade que Braskem estava nos dando do ponto de vista de ponto de entrada diante da correção que a Bolsa tinha tido aqui no Brasil. E veja que agora, recentemente, ela entrou aí numa trajetória de forte alta, né? Ou seja, no nosso programa de mentoria a gente acaba trocando ideias sobre o momento da Bolsa, sobre o momento de cada investidor que participa do programa de mentoria, né? E nessa troca a gente vai falando sobre empresas, sobre estratégias, sobre oportunidades. Então é um processo de construção, vamos dizer assim, de oportunidades, né? De verificação de oportunidades. Então, se você não conhece o nosso programa de mentoria, vale a pena conhecer, né? Bem como a nossa seleção de empresas. A seleção de empresas, que é um estudo em PDF que a gente divulga todo mês, são 12 publicações, é o ciclo de publicação que a gente tem. Quem se inscrever agora recebe todos os exemplares anteriores que começaram desde fevereiro e vai concluir este ciclo até janeiro do ano que vem. Mas vale a pena fazer a entrada agora na seleção de empresas ainda? Vale a pena? Claro que sim, porque você vai garantir uma condição especial na renovação a partir de fevereiro do ano que vem. Então você vai ter um preço diferenciado que justifica já fazer a inscrição por este valor. E você tem, além de uma análise de 7 ou 8 empresas, Brasil e Estados Unidos, você tem uma atualização mensal onde nós fazemos uma leitura de cenário, mostrando as questões macroeconômicas, sobretudo olhando China, olhando Europa, Estados Unidos e Brasil. Então, quem assina a seleção de empresas tem uma espécie de GPS para a construção das suas estratégias e sua tomada de decisão. Fica mais fácil construir uma estratégia, fica mais fácil tomar uma decisão, saber o que fazer, quando fazer e
quando não fazer, fica muito mais fácil se você é assinante da nossa seleção de empresas. Apenas R$180, viu? Ainda este ano, apenas R$180. A partir do ano que vem, para novos inscritos, R$360 vai ser o preço da nossa seleção de empresas. Mas esse é um valor anual. Você aí, pagando isso, vai ter direito a estar nos acompanhando por 12 meses, né? Tendo uma edição atualizada a cada mês. É isso que vai acontecer. Olha, eu queria também destacar que 8 em cada 10 famílias no Brasil estão endividadas. Isso é um número preocupante, esse é um dado preocupante. O endividamento familiar tornou-se uma verdadeira epidemia financeira no Brasil. A cada 100 famílias, 79 estão com dívidas. Esse levantamento recente da Confederação Nacional de Comércio de Bens e Serviços e Turismo, a CNC. A maior parte dessas dívidas não está atrelada a bancos. Isso é uma boa notícia, porque os bancos, os juros são extorsivos, né? Mas elas estão associadas a contas que são mais graves, vamos dizer assim, do ponto de vista de cortes, que é o caso de luz, telefone, internet, carnês de loja, prestações de carro e de casa que você pode perder. Está financiando o carro, está financiando o seu imóvel, você pode perder tudo que já pagou e ter os seus bens tomados de volta pelas empresas que estão fazendo o financiamento, né? Com tanta dívida, o país atingiu níveis recordes de inadimplência. Muitas famílias não conseguem pagar suas contas em dias. É o maior volume desde 2010, quando teve início essa série histórica que é monitorada pela Confederação Nacional de Comércio, Bens, Serviços e Turismo. Existe aí um problema, né, que a gente precisa destacar. São cerca aí de 67 milhões de brasileiros inadimplentes, conforme dados também atestados pela Serasa. O valor dessas dívidas é superior a 289 bilhões de reais, somando tudo, né? Dos quais 28% estão relacionados com cartões de crédito. 28% estão relacionados com cartões de créditos e dívidas com bancos, né? A maior parte, 72%, tem a ver com contas atrasadas de serviços. Aí estamos falando de luz, telefone e também alguma coisa na área aí de carnês de loja. Então, essas dívidas, elas preocupam. Cerca é um número, né, expressivo, né, da população com dívidas, e isso demonstra as dificuldades que o país está vivendo e que boa parte da população brasileira está vivendo. E aí estamos falando em especial aquelas que ganham remunerações muito baixas, né? Remunerações muito baixas. Então, a pandemia ela foi uma tempestade, atingiu a todos, mas de forma desigual. Quem disse isso de forma brilhante foi o Chris Gardner. O Chris Gardner, investidor americano, ele deixou isso de forma muito clara. A pandemia é como se fosse uma tempestade, só que encontrou pessoas em transatlânticos, outros em iates, outros em embarcações de grande porte, mas muita gente em bote, jangada, em barco inflável. E aí essas pessoas sofreram muito e continuam sofrendo, né? Continuam sofrendo. Então é isso que a gente precisa entender. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.